Gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, eu sou Carla Pavão, alegria, alegria, juntos, juntas e juntos, mais um dia. Hoje é domingo, gravando previamente a nossa mensagem de quarta-feira. Lembrando que se você tiver alguma questão, alguma dúvida, meu e-mail está aqui na tela, sempre com alegria que nós escrevemos e nos comunicamos. Deixe suas sugestões de temas, do que você gostaria de ouvir falar nos comentários desse vídeo, não no bate-papo, nos comentários. Se você puder, faça uma doação solidária e ajude a parte de operação deste canal. Muito bem, dia de hoje nós vamos falar, vou aqui pegar meu lápis, gente, que eu sem lápis me sinto metade de mim. Hoje vou trazer de volta um livro que eu trouxe algumas vezes do BOF, mas que eu tinha deixado ele aqui na minha pilha, meio que tinha que parado com ele, que é esse livro aqui, ó, O Pescador Ambicioso e o Peixe Encantado. Se você perdeu sobre a fábula do Peixe Encantado, tem o vídeo que eu fiz, é só colocar Leonardo Boff, você vai achar, ou colocar o nome do livro, que fica mais fácil de pesquisar sobre isso. Então, no dia de hoje, ele vai dizer o seguinte: o capítulo é o capítulo 6 que nós vamos ler e comentar aqui juntos. Ele vai dizer o seguinte: toda virtude tem o seu contrário, o excesso. Peraí, gente, um minuto. Eu tô adorando essa coisa de poder parar a gravação e aí retomar. Desculpem, estava faltando luz aqui, gente. Vocês sabem que eu travo uma árdua batalha por ignorância minha com relação a luzes na hora que eu vou gravar. Então eu parei para acender a luz. Voltando aqui. Toda virtude tem o seu contrário, o excesso. E ele vai dizer o seguinte: que tudo que é sadio pode ficar doente. Assim, as virtudes em excesso podem virar vícios. Isso é verdade, a gente sabe disso, já saiu até da parte de estudo científico para virar talvez senso comum, né? Desde muito tempo, que dizem, olha, não pequem pelo excesso. Não sei de onde saiu esse ditado, deve ser de católico, né? Mas vamos lá, ele vai dizer a detestável arrogância. A humildade é seguramente entre as muitas virtudes, uma das mais apreciáveis e louváveis. Os grandes em qualquer campo sonham ser humildes. Não se sentem cômodos com a exposição e a exaltação de sua pessoa e obra, pois são conscientes das limitações humanas e que a nossa ignorância é incomensuravelmente maior do que o nosso conhecimento. A arrogância é oposta à humildade. Dentre as virtudes excessivas, ela é uma das mais graves, podendo ser pessoal ou coletiva. A pessoa arrogante se julga sempre melhor do que os outros. Superior em conhecimentos, empenha-se em rebaixar os outros e até mesmo desprezá-los. Atribui a si qualidades que nem chega a possuir. Vive com o nariz levantado e a voz mais elevada. A grande maioria das pessoas não se aproxima da pessoa arrogante, por isso ela sofre de certo isolamento. Sua empáfia humilha e afasta as pessoas. A gente vê muito disso em pessoas, e eu convivi e convivo proximamente com um transtorno de personalidade narcisista. Muitas vezes eles têm essa supervalorização de si mesmos, né? E aí eu não estou condenando nenhum transtorno, pelo amor de Deus, porque existem outras pessoas que também têm isso, e no fundo acabam muitas vezes caindo no isolamento, que é muito duro, né? O isolamento, e a gente viveu o isolamento social durante a pandemia, e por conta disso, agora os primeiros estudos indicam que nós temos grande número de pessoas com transtornos mentais diversos em relação direta com esse período pandêmico e de isolamento. Então, ele muitas vezes potencializa, né, as nossas dores. Então, vamos continuar aqui lendo Boff. Essa atitude arrogante também se expressa no orgulho de ser, por exemplo, descendente de brancos europeus. Conhecemos o supremacismo dos Estados Unidos e também em outros países, menosprezando pessoas de outras origens étnicas, especialmente os afrodescendentes, os indígenas e os indígenas. Também é possível constatar o orgulho arrogante de ser macho, da virilidade autoproclamada. E aí, no meu lugar de fala de mulher branca, eu acho que eu posso, de alguma forma, dizer
que esse lugar de macho realmente ele traz problemas muito, muito, muito fortes, muito estruturais para a nossa sociedade. Dentre as formas de arrogância, quiçá a mais perigosa de todas seja da cultura ocidental. Não basta, como já vimos, ter sido difundida e dominado todo mundo. Pretende ter a melhor religião revelada por Deus, o cristianismo. A melhor forma de governo, a democracia. A melhor tecnociência, tão poderosa que pode destruir tudo, inclusive o planeta e ela mesma. A melhor literatura, os pintores mais geniais, os filmes mais bem acabados da história, as mais sofisticadas vias de comunicação. Eu tenho para mim que todo esse mais, que muitas vezes nós nos colocamos e intitulamos, um pouco de terapia talvez ajudasse, né? Vamos lá. Ainda que eu saiba que terapia e saúde mental é algo muito caro no nosso país. Essa arrogância ocidental, em nome de sua supremacia, dá-se o direito de intervir em outros países, impor seus valores e formas de organização, e American Style Life, o estilo americano, de vida americanizado, caracterizado pelo consumismo e pelo desperdício. Amplos setores do poder nos Estados Unidos pretendem ser o novo povo de Deus, os portadores de um destino manifesto que os torna exclusivos para levar a toda a humanidade à liberdade, de poder acumular sem limites. Ele coloca, peraí, me perdi aqui, gente. Dos mais fortes, a democracia controlada pelos donos do poder econômico, político, militar e midiático, e, por fim, a excelência da propriedade privada sem o sentido de sua função social. Notórios analistas mundiais chegam a admitir que o maior fator de desestabilização mundial de hoje é a cultura ocidental. Ela busca hegemonia a ferro e fogo sobre o mundo inteiro. Foi aquela que mais guerras fez, com milhões de vítimas. Houve quem aventasse o futuro próximo da humanidade sob a forma de um choque de civilizações. A civilização ocidental, com alguns aliados menores, contra todas as demais, saindo-se sempre vencedora, mesmo gravemente ferida. Nada melhor do que a história de Narciso. Ai, gente, eu não sabia que ele ia falar isso, porque eu não tinha lido previamente. Para exemplificar a arrogância. Unida à vaidade de ser o mais belo, o mais bem dotado e feito para ser o único a ser respeitado por todos os povos, vejamos a tragédia que a arrogância pode produzir em uma pessoa, no caso, Narciso. Né? A gente está falando aqui de um mito, né? Aquele que só amava a si mesmo. Então, vamos lá. Em tempos imemoriais da Grécia Antiga, nasceu um menino de rara beleza. Nunca se ouvira antes, naquelas paragens, um menino com tanta irradiação. Seguramente causaria grande admiração entre os homens e um verdadeiro fascínio entre as mulheres, especialmente as ninfas, aquelas energias deusas carregadas de cuidar dos bosques, das campinas, das flores, das montanhas, numa palavra, da natureza. Sua mãe, desde cedo, ficou preocupada com o futuro dele. Foi consultar um adivinho que, embora cego, tinha o dom de prever o futuro. Aquela mulher ansiosa perguntou-lhe: meu menino Narciso viverá muito tempo? A resposta do adivinho foi lacônica: Narciso viverá longos anos, desde que nunca veja a si mesmo. Ela ficou perturbada, sem entender direito o conteúdo daquele mistério, daquela predição. Perguntava a si mesma: Narciso saberia se autocontrolar e cumprir a recomendação do adivinho? Só assim ele teria vida longa. Desde jovem, a beleza de Narciso era tão fascinante que deixava apaixonadas todas as donzelas da Grécia. Ele tinha consciência de sua beleza, desfilava diante delas que o contemplavam cobiçosas. Deixava que suspirassem por ele, mas, vaidoso e arrogante, não dava atenção a nenhuma delas. Sua altivez e arrogância parecia ter passado de todos os limites. Apesar da bajulação que só fazia aumentar sua vaidade, resolveu viver sozinho, amar apenas a si mesmo e encantar-se com sua própria beleza, embora ele mesmo não pudesse se contemplar.
Sua mãe, preocupada com o destino dele, que sempre era admirado e cobiçado por muita gente, sempre lembrava: Narciso, meu filho, nunca olhes para o teu rosto, nem num espelho, nem numa fonte de água cristalina. Se olhares, não terás vida longa, como bem advertiu o velho adivinho. Narciso estava consciente deste vaticínio e se cuidava sobremaneira a respeito. Entretanto, uma jovem de nome Eco se apaixonou loucamente por ele, seguindo-o escondida por onde quer que ele fosse. Porém, ele a desprezava e não lhe dava atenção alguma. Certa vez, ele foi com amigos à caça e escutou uma voz que dizia: Narciso, estás aí? E o som reverberava em forma de eco. Estás aí? Narciso apurou o ouvido e escutou novamente a mesma voz. Por que foges de mim? E novamente vinha o eco. Foges de mim? Depois ouviu ainda: Juntemo-nos aqui. E o eco reboava: Juntemo-nos aqui. Essa voz tão suave e doce deixou Narciso perturbado. Sentia dentro de si algo que poderia ser coisas de amor. Foi para um descampado. Nisso, Eco, que agora com letra maiúscula, não é o Eco, né? Correu-lhe ao encontro para abraçá-lo, beijá-lo. Ao vê-lo, Narciso disse: Afasta-te, prefiro morrer do que deixar que me possuas. Saiu correndo como um louco, deixando Eco sozinha e totalmente desolada. Ela retirou-se chorosa, deixou as companheiras, isolou-se numa imensa solidão, interiormente machucada por não ter conquistado o amor de Narciso. E, gente, um parênteses, é assim mesmo, né? Eu e grande parte das mulheres com quem eu tive a oportunidade de conversar sobre relacionamentos abusivos, né? E com narcisistas, depois que a gente sai desse relacionamento, primeiro que para sair precisa muita força, muita terapia, muita espiritualidade, enfim, é preciso muita amizade das pessoas que estão envolvidas nisso, entendimento. Mas quando a gente consegue sair durante muito tempo, é justamente isso que se narra aqui, né, nesse mito. É o isolamento, a solidão, a gente pensa se quer se relacionar com alguém, enfim, e por aí vai. A paixão, em vez de diminuir, parecia aumentar cada vez mais, só ao lembrar da beleza de Narciso. Ela foi se definhando lentamente por causa do amor não correspondido, até morrer sendo transformada numa grande rocha. Toda a voz que bate naquela rocha reboa em forma de eco, recordando a infeliz e desdenhada Eco. Narciso seguiu airoso seu caminho. Sentindo sede, dirigiu-se a um lago de águas cristalinas. Sequer um pássaro fora beber daquela água, nem as folhas turvaram sua limpidez. Ao inclinar-se para matar a sede, Narciso viu a sua própria imagem refletida com toda a nitidez naquelas águas tranquilas e transparentes. Narciso ficou hipnotizado pela sua própria beleza. Os lábios bem talhados, os cabelos caindo docente pelos lados, os olhos irradiantes com 2 astros, o rubor que lhe coloria a nívea pele e seu pescoço de marfim. Ele ficou como que petrificado, não deixava de olhar aquela figura. Quanto mais a contemplava, mais se sentia atraído por ela e mais apaixonado ficava ao ver o reflexo de seu belíssimo rosto. E o curioso é isso, né? Que num relacionamento afetivo, narcisista, muitas vezes o outro passa a se olhar assim, né? E a gente fica numa codependência tão forte que acaba permitindo que o outro olhe só para si mesmo e coloque seus gostos, enfim, e assuma o controle da relação, porque não é uma relação de amor, mas é uma relação de controle que nós temos. Não conseguia desviar o olhar daquela imagem refletida na fonte. Ficou horas sem conta se contemplando. Recusou-se a comer até que, enfraquecido, definhou e se perdeu no momento em que se encontrou. Viu-se e não pôde mais sair dali, querendo abraçar e beijar aquela imagem tão bela. No que as mãos penetraram na água, a imagem se desfez. Ele então entrou nas águas cristalinas da fonte, não atendendo à advertência do adivinho de jamais ver seu próprio rosto. Realizou-se a profecia do vidente cego. Narciso morreu afogado nas águas translúcidas. Refém de sua beleza e vaidade, cometeu uma híbris que quer dizer, ultrapassou o limite intransponível imposto pelo adivinho e não soube se autocontrolar. Pior, recusou a criar laço, renunciando a si mesmo por amor a outra pessoa, a Eco, que se apaixonara por ele. Quando foram buscar o seu corpo, viram que no fundo do lago irrompeu uma flor de extrema beleza como ele, com pétalas branco-amarelas, com um núcleo levemente roxo ao centro.
Narciso foi transformado nessa flor que cresce à beira dos rios, inclinada para as águas, quando, como que querendo significar o trágico fim de Narciso, que se perdeu pela sua própria beleza e vaidade. Então, a gente está falando aqui de vaidade, né, de arrogância, que custam a vida, né, das pessoas que se isolam, que não estabelecem vínculos. Então, o contrário de cada virtude, para Boff aqui, ao terminar essas reflexões, né, é parte da sabedoria dos povos, seja do Oriente, ou do Ocidente, ou da África, ou de qualquer parte do mundo, colocar o lugar da virtude sempre no meio, ou seja, nem de mais, nem de menos, de todas as éticas conhecidas da humanidade, né? Desde as mais ancestrais até as mais contemporâneas. Então, cabe lembrar que todas as virtudes têm o seu contrário, né? Têm o seu respectivo vício e têm as contraposições que elas pertencem. E tudo que é sadio, em algum momento, ele pode adoecer, né? Então, aí o Boff vai dar, acho que 2 páginas sobre o contrário das virtudes. Então, eu vou olhar algumas, não vou dar tudo, porque senão isso aqui vai ficar muito grande. Mas vamos lá, ele vai dizer, a agudeza de espírito pode ficar entre o quê? Entre a rusticidade e a zombaria. A amizade entre a condescendência e a intransigência. A autoestima entre a vaidade e a fanfarronice, ele escreve aqui. A coragem entre a temeridade e a covardia. Diligência, compulsão ou preguiça, fica entre as duas, né? Generosidade entre prodigalidade e avareza. Né? A gentileza fica entre a grosseria e a afetação. A gente sabe que é muito ruim a grosseria, mas também é muito ruim a afetação. A grandeza de espírito pode ficar entre a mediocridade e a arrogância. Honestidade entre a corrupção e a usura. A humildade entre a baixa autoestima e a arrogância. Agora, será que a arrogância também não é uma outra face dessa baixa autoestima? Talvez, eu tenho minhas dúvidas aqui nessa contextualização desse ponto específico do Boff. A integridade fica entre a retidão e a intransigência, a justiça entre a parcialidade e o formalismo, a modéstia entre a timidez e o descaramento, a prudência entre a negligência e a irresponsabilidade, a pureza entre a indecorosidade e o retraimento, a solidariedade entre o egocentrismo e o esbanjamento, a sustentabilidade entre a dilapidação e o preservacionismo. O amor fica entre a obsessão e a indiferença. O amor sexual fica entre a luxúria e a inapetência. O beber moderadamente fica entre a embriaguez e a abstenção. No meu caso é abstenção, porque eu sou dependente química. Vamos lá. O comer fica entre a glutonaria e a inapetência. O cuidado fica entre a insensibilidade e a inquietação. Então, ele diz que assim ele pode continuar buscando isso. Mas aí ele vai citar o filósofo alemão Immanuel Kant, né? Ele vai dizer assim, só há uma virtude que não possui imperfeição alguma, a boa vontade. Se ela tivesse alguma, logo não seria boa. Talvez uma das faltas mais graves da humanidade é a ausência de boa vontade. Se ela existisse, prevaleceria a bondade geral e reinaria grande paz entre os seres humanos. Tudo seria incomparavelmente melhor. O desafio pessoal comunitário de toda uma cultura é permanentemente e nas condições sempre cambiantes, identificar a justa medida, a dose certa e o equilíbrio entre as partes de um todo. Bom, esse é o nosso Paz e Bem de hoje. A programação do canal segue normal. Se você puder, deixe o seu like, deixe o seu comentário e nos ajude compartilhando os vídeos. É uma grande alegria nós estarmos aqui. Tem Caminhos do Espiritismo. Um beijo grande, gente. Paz e bem, paz e bem.